Olá, seja bem-vindo a mais um Bíblia Todo Dia. Estamos estudando o livro de Neemias e hoje vamos refletir, pensar, meditar nos capítulos 4, 5 e 6. Do capítulo 1 ao 3, aprendemos sobre o projeto de reconstrução. Deus havia levantado um homem, Neemias, para reconstruir os muros de Jerusalém. No capítulo 4, 5 e 6, nós vamos meditar e pensar sobre o desenvolvimento dessa obra, sobre os obstáculos que surgem, as dificuldades que surgem nos projetos que nós nos colocamos, nos debruçamos para fazer e para realizar. Sim, as dificuldades aparecem, os obstáculos aparecem, mas isso não é motivo de desistir, de abandonar, de olhar para trás, de deixar o muro mal acabado, de parar a reconstrução, não. As dificuldades, os obstáculos, eles surgem, mas nós superamos eles. Nós superamos de graça em graça, de fé em fé. Então não desista, não abandone. Não abandone tua célula, não abandone a escola de ministério, não abandone a sua igreja, o seu pastor, o seu ministério, o seu grupo. Não abandone o reino, não abandone a sua família, não abandone, não desista daquilo que vale a pena lutar, não desista, fique firme. Capítulo 4, 5 e 6 vai mostrar para você, Deus vai falar com você algumas coisas importantes sobre isso. Sabe por quê? Capítulo 4 começa falando sobre oposição. Neemias começou aquele trabalho de reconstrução. Apareceram os opositores, na figura de 3 homens, conhecidos como Sambalate, Tobias e Gesem. Esses homens não queriam que a obra de Deus se consolidasse, não queriam que os muros se levantassem. Toda obra, todo trabalho que nós vamos fazer para Deus terá oposição, faz parte. Mas nós aprendemos com Neemias o que Deus espera que a gente faça. Olha no versículo 4. Olha o que Neemias foi fazer, gente. Olha o que Neemias está ensinando para mim e para você. Não basta a gente ter um plano, não basta a gente ter uma estratégia. Tudo isso tem que ser regado com oração. Você está aqui meditando, mas você vai ter que ter um tempo hoje também de oração. O versículo 4, Neemias diante daquela oposição, o que ele faz? O que fazer? Não sei o que fazer, Deus. Estou no meio dessa obra. Vou orar. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Nós precisamos aprender com Neemias que a oração aplana o nosso caminho. A oração, ele dá firmeza aos nossos projetos. A oração ilumina o nosso caminho. A oração é o meio pelo qual nós obtemos de Deus graça, paz, direção, discernimento diante do mal, da injustiça, o que fazer. Então, Neemias instrui a mim e a você que tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida como cristão precisa ser regado com oração. Lembram lá de Lucas capítulo 1? Diante de algo impossível, não, isso Deus não pode realizar. O anjo disse para Maria, em Lucas 1,37, para Deus não há nada impossível. A oração é o campo da impossibilidade que se torna possível. A oração é o meio pelo qual algo que é impossível se torna possível. Como que às vezes a gente deixa de orar, irmãos? Meu Deus do céu! Se nós queremos que as coisas aconteçam ao nosso redor, que esses muros se levantem, que essas brechas sejam fechadas, é só com a oração. Com a oração. E olha lá, o que diz no versículo 6, nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro. Você acha que com oposição para a obra? Você para no meio do caminho? Não, agora eu vou parar, está tendo oposição, para de levantar os muros. Não. Nesse meio tempo, a oposição vem, mas nós lutamos. Nós ficamos firmes e continuamos a reconstruir os muros, a fechar as brechas. Por quê? Porque olha o que diz ali, continuando, e as brechas estavam sendo fechadas, mesmo diante da oposição. Às vezes a gente vê somente o lado ruim, o lado negativo das coisas, irmãos. Só aquilo que deixou de ser feito. E não olhamos já aquele muro, aquela grande obra que já foi realizada por Deus na nossa vida. Nós ficamos olhando aquela brechinha pequenininha, quando há coisas tão grandiosas que Deus já fez e realizou na nossa vida.
É importante fechar essa brecha? É. Mas às vezes a gente fica ali só naquilo ali, desanimado porque isso não aconteceu, triste porque isso não aconteceu, pensando em retroceder e olhar para trás. Não. Olha tudo que Deus já fez na tua vida, quanto você já cresceu, quantas coisas aconteceram já na sua vida ao seu redor. Isso aí é momentâneo, essa dificuldade. O deserto não é para sempre. Olha que os muros estão sendo construídos, as brechas foram fechadas. Você já cresceu muito em Deus. Olha quando você aceitou Jesus lá atrás e hoje, quanto você cresceu. Mas eu tenho coisas para melhorar. Tenho, eu também tenho. Nós estamos num processo de justificação de Deus na nossa vida e de santificação. Não desista. As brechas estão sendo fechadas na sua vida. Creia nisso. Creia nisso. E Neemias não se deixou abater. Não se deixe abater. Fique firme. Continue. E nesse meio tempo, Deus está reconstruindo as coisas na sua vida. Fique firme. E Deus está reconstruindo, trabalhando no turno da noite enquanto você dorme. Amém? Foco. Nossa, irmãos, quantas coisas para falar aqui. Foco. Você acha que essas coisas atrapalhavam o foco de Neemias? Não, ele tinha um foco. Essas coisas vêm às vezes para atrapalhar a gente ficar desestabilizado, perder a direção. Não perca. Não perca. Ore. E Deus vai mostrar para você, fique dedicado naquilo que Deus te colocou. Não desista. Olha no versículo 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para nos protegermos desses inimigos. Ao todo tempo, Neemias está mostrando para a gente que esses projetos precisam ser regados novamente com oração. À medida que nós vamos trabalhando, Deus vai dando estratégia. Vai fazendo a gente ver, separar o joio do trigo, o bem e do mal. Às vezes parece que está tudo misturado e a oração deixa as coisas transparentes. Ao longo de todo o livro, nós vemos um homem diante de dificuldades, diante de não saber o que fazer, mas que as coisas se esclareciam, ficavam claras e transparentes com oração. E o versículo 11 diz, e os nossos inimigos diziam, os inimigos trabalham, eles também trabalham. Os inimigos não param também. Antes que descubram qualquer coisa, dizem os inimigos de Neemias, ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Já viu aquele negócio quando acontece na nossa vida que, meu Deus, como é que isso aconteceu? Surgiu no meio da minha casa, no meio da minha família. Novamente nós vemos aqui, olha no versículo 13, por isso posicionei, versículo 14, fiz uma rápida inspeção e imediatamente corrigi o erro. Não conviva com o erro, não conviva com o pecado. Haja, se levante. Mas eu caí hoje, se levante. Mas eu errei de novo, vamos embora, vamos para frente. Irmãos, precisamos aprender com Neemias. Nós precisamos ser rápidos em identificar o erro e não conviver com ele. Amém? Muito bem. No capítulo 5, olha só, Neemias lidando com injustiça social no meio do povo. Meu Deus do céu, Neemias deve pensar, meu Deus, eu era copeiro do rei, já estou resolvendo o problema aqui entre o povo. Gente, é assim mesmo. Quando a gente se dá conta, meu Deus, até onde Deus me levou. E eu estou aqui. Amém, porque eu estou aqui, graças a Deus por Ele, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua paz. E tá bom, eu vou realizar. Se é isso que o Senhor quer que eu faça, eu vou fazer. E olha novamente, no versículo 6, fiz uma avaliação, e então fui para a atitude, convoquei, olha os verbos que ele usa, repreendi, convoquei, fiz um pacto. Oração e ação. Oração é ação. Entende, irmãos? Oração e ação. Neemias era um homem de oração e de ação. E aqui no capítulo 5 ele vem tratar essas injustiças sociais. Ele vem dar o exemplo dele como líder. Olha que coisa importante. Como diz, né? O exemplo arrasta. O exemplo traz, o exemplo agrega. Né? Olha o exemplo de liderança de Neemias a partir do versículo 14 no capítulo 5. As pessoas se conduíam por esse exemplo de liderança. Agregava pessoas. Essa excelência, esse cuidado, esse zelo de Neemias trazia gente, trazia recurso, trazia os materiais. E por fim, no capítulo 6,
nós vemos aqui novamente esse homem incessante, diz lá no versículo 9, eu, porém, orei pedindo, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Neemias pedindo fortalecimento, coragem, ânimo. Você acha que ele era um super-homem? Você acha que ele estava acima do bem e do mal? Acha que ele era um iluminado? Oh, não, irmãos, ele era um homem. Ele era um homem de carne e osso, que tinha sentimentos e emoções, que às vezes desanimava, entristecia, mas que pedia em Deus fortalecimento. Nós precisamos aprender com ele. E no capítulo 6, por fim, eu gosto muito disso. Os inimigos de Neemias queriam fazer que ele... Olha, todo momento os inimigos queriam tirar ele do foco. Estavam chamando ele para uma planície do Ono, para que ele parasse a obra e fosse ver Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, lá no Ono. Mas olha o que ele diz no versículo 3. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Por quê? Estou executando um grande projeto e não posso descer. Meu irmão, minha irmã, você está executando um grande projeto de Deus. Não pare, não olhe para trás, não desfoque, fique focado. Ah, mas eu tenho que ir para lá e para cá. Não, você é um realizador. Só é um realizador aquele que começa e termina as coisas. Deixe esse mau hábito de não terminar as coisas, de deixar as coisas pela metade. Isso vira hábito. Ah, eu nunca consigo terminar as coisas. Sabe por quê? Porque isso é hábito na tua vida. Você precisa quebrar isso. Por mais doloroso, por mais difícil que seja a primeira vez, mas quando você começar algo e terminar, você vai ver que isso também vai virar hábito na sua vida. Terminar as coisas. Como Neemias terminou essa obra em 52 dias. Eu não sei quanto tempo Deus precisa realizar a obra que precisa realizar na sua vida. Pode ser a curtíssimo prazo, como foi com Neemias, 52 dias. Pode ser a médio prazo, 1 ano. Ou pode ser que leve um pouquinho mais de tempo. Mas Deus vai realizar, porque Ele é fiel para começar e para terminar na sua vida. Amém? Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.